Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Você já se perguntou por que Jesus morreu? Se perguntasse para as pessoas à nossa volta, teríamos um mundo de respostas. Esta pergunta é de vital importância, porque seu destino eterno depende de sua resposta a ela. Você sabe por que Jesus morreu? Se não, este vídeo irá dizer-lhe. Na palavra de Deus, a Bíblia, aprendemos que a morte veio ao mundo por causa do pecado. A Bíblia diz, por isso, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Você e eu morreremos porque somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Será que o Senhor Jesus morreu porque ele pecou? Não. Ouça a palavra inspirada. Nele não há pecado. 1 João capítulo 3, versículo 5. Ele nunca pecou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Ele não conheceu o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Portanto, a morte não tinha direito sobre ele, mas bendito seja o seu nome. Ele se entregou por nossos pecados. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Foi o amor por você e por mim que fez com que o Senhor Jesus descesse do céu e morresse na cruz do Calvário. Foi o amor por nós que o segurou naquela cruz vergonhosa até que ele terminasse a obra de expiação para a glória de Deus e para a nossa salvação. Um Deus santo e justo não pode deixar pecado ou pecado impune na cruz. O Senhor Jesus levou o julgamento de Deus contra os pecados em nosso lugar, como nosso substituto. E agora Deus está oferecendo não apenas perdão, mas também justificação ao pecador arrependido que crê no Senhor Jesus Cristo. Deus é justo e justificador daqueles que crê em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 26. Deus mostrou sua aprovação desta obra poderosa, ressuscitando o Senhor Jesus dentre os mortos, segundo as Escrituras, e ele assentou-se à direita no céu. Marcos capítulo 16, versículo 19. Não há outra maneira de um pecador ser salvo a não ser através da morte expiatória do Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Pedro disse, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Pergunto para você, por que Jesus morreu? Você já percebeu que foram seus pecados que o levaram a morrer na cruz? Ou já sentiu sua necessidade dele como seu salvador pessoal? Enquanto você ouve esta pequena mensagem, ele olha do céu para você e lê os seus pensamentos e intenções do seu coração. Ele conhece sua atitude para com seus pecados, bem como a sua atitude para com ele, que quer ser seu salvador hoje. Mesmo que você seja um estranho para mim, Deus sabe tudo sobre você. Exorto-o a não deixar de lado este assunto, até que tenha resolvido esta grande questão e recebido o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Como? Pela fé. Uma vez que você veja a seriedade de sua condição pecaminosa diante de Deus, você nunca terá descanso de consciência, até que tenha confiado no Senhor
no Salvador dos pecadores. Deus faz a paz pelo sangue da cruz de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador está reconciliado com Deus pela morte do seu Filho. Romanos capítulo 5, versículo 10. Se você não confia nele como seu Salvador, você o encontrará na eternidade como seu juiz. Pois Deus diz que determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio daquele homem que escolheu, seu Filho, do qual deu certeza a todos os homens, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. Se você não vai fugir para ele agora em busca de refúgio, como seu Salvador, que é o dia da salvação, você o encontrará como juiz no futuro, como no grande trono branco. Rogamo-vos, em lugar de Cristo, reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Hoje é dia de salvação. Amanhã pode ser muito tarde. Para você ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer a necessidade deste grande Salvador, crer nele como seu único e suficiente Salvador pessoal. Para você se perder, fique como está. Você está a um passo do inferno e vai chegar lá, se morrer em seus pecados. Quero aproveitar e deixar uma palavra para você que não tem certeza ou segurança da sua salvação. Me faça uma pergunta: será que está seguro um homem parado no topo de um penhasco escorregadio? Se ele está constantemente em perigo de cair, então nunca se pode dizer que ele está seguro. Na verdade, ninguém pode estar seguro espiritualmente se perder a salvação por cometer um ato pecaminoso. Ou você acha que vai estar seguro? Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, nós lemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É bom notar que a palavra pecado está no singular, a palavra pecado aqui neste versículo, pois João está falando da natureza, da raiz, e não dos frutos, ou seja, os pecados. Ele está falando da natureza caída, a natureza, o pecado, e não os pecados, os seus frutos. Observe também o tempo presente no grego da palavra ter. Ele não diz tive no passado, ele fala no presente, ter. João não está se referindo à vida pecaminosa passada enquanto não convertidos, mas o estado presente em que os crentes ainda têm pecado à natureza. Ninguém chega a um ponto na vida em que está livre do pecado. Não existe tal coisa como um crente vivendo em um estado sem pecado. E, portanto, não será possível para um crente estar seguro, sem perder a salvação, se depender dele estar sem pecado, a natureza. Isto só ocorre na hora da morte ou com a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Não há condições observadas neste texto, apenas declarações de fato absoluto. As ovelhas são de Cristo, elas ouvem a sua voz, ele as conhece, elas o seguem. Ele lhes dá a vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrancará de sua mão. Ele não diz: se as ovelhas ouvem a minha voz, elas são realmente minhas ovelhas. Ele não diz também: se as ovelhas me seguem, eu lhes darei a vida eterna. Elas não se tornarão suas ovelhas ouvindo sua voz e não recebem a vida eterna seguindo-o. Uma transação ocorreu anteriormente que já as tornou suas ovelhas. O Senhor Jesus disse no versículo 29 que a transação ocorreu quando seu pai deu, note, esta palavra está no passado, as ovelhas a ele. João capítulo 10, versículo 29. Agora que eles ou elas pertencem a Cristo,
é de se esperar que as ovelhas façam o que as ovelhas geralmente fazem. Elas conhecem a voz de seu pastor e seguem sua liderança. Elas não seguirão nenhuma outra voz. Ele deixou isto claro nos versículos 4 a 5. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, e não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. É uma figura de uma ovelha. João capítulo 10, versículo 9. Alguns defensores da segurança condicional sobre a salvação argumentarão que podemos seguir o Senhor Jesus hoje e seguir outra pessoa amanhã. Se assim for, devemos nos arrepender e começar a seguir o Senhor novamente. O texto argumenta contra esta possibilidade. As ovelhas de Cristo seguem a Ele e somente a Ele. Elas não obedecem nenhuma outra voz. A peregrinação cristã não é tratada em João capítulo 10. As ovelhas de Cristo o seguem. No entanto, nenhuma ovelha faz isto perfeitamente. Por sua própria natureza, as ovelhas vagueiam às vezes. Mas vagar e seguir a voz de outra pessoa são duas coisas bem diferentes. O que acontece quando as ovelhas vagueiam? E se elas não seguirem sua liderança o tempo todo, o que acontece? Se vagueiam e não seguem a sua liderança o tempo todo, elas ainda são propriedades do pastor? Elas ainda são suas ovelhas? Elas ainda estão sob seus cuidados? Sim. Quando elas vagueiam, o pastor realmente as estimula, junto com seu cajado, a seguir na direção certa novamente. Mesmo se elas vagueiam longe, ele vai atrás das ovelhas, porque elas são suas ovelhas. Mas não há nenhuma sugestão neste texto de que podemos vagar e ficar perdidos e necessitados de salvação mais uma vez. Isto implicaria que Cristo é incapaz de manter aqueles sob os seus cuidados. Poderíamos ter esperado que o Senhor Jesus dissesse no versículo 24, aí de João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Em vez disso, ele disse, eu as conheço. Porque ele está enfatizando a segurança das ovelhas, seu conhecimento delas é mais importante do que seu conhecimento dele, ou seja, o conhecimento dele pelas ovelhas é mais importante do que o conhecimento das ovelhas dele, em relação a ele. Porque Cristo conhece suas ovelhas, ele nos guardará e protegerá. O uso da palavra mão, aqui no texto, na declaração do Senhor, ninguém as arrebatará da minha mão, não está enfatizando tanto uma mão física, de 5 dedos, que envolve o crente, mas sim o fato de que as ovelhas estão sob os seus cuidados e custódia. As ovelhas pertencem a ele. O fato de que ninguém os arrancará de sua mão indica pelo menos 2 coisas. Primeiro, não há ninguém poderoso o suficiente para levar suas ovelhas. Ao contrário do mercenário, dos versículos 12 a 13, é por isso que ele, o Senhor, pode dizer, eles nunca perecerão, ou elas nunca perecerão, no versículo 28. Segundo, as ovelhas nunca se tornarão propriedade de ninguém, mas sempre pertencerão a ele. Os falsos ensinadores geralmente ignoram a ênfase desta passagem na propriedade minhas ovelhas, meu Pai que mas deu elas. E, portanto, perdem detalhes importantes. Além disso, eles costumam argumentar que, embora ninguém mais possa nos tirar da mão de Cristo, podemos nos retirar voluntariamente. Isso adiciona ao texto o que não está lá. Jesus não disse, ninguém mais as arrebatará da minha mão. Ele disse, ninguém, incluindo aquele na mão de Cristo. A menção de seu Pai no versículo 29 é linda e fornece uma dupla segurança para o crente. A frase que conclui os versículos 28 e 29 são quase idênticas,
Uma diferença é que ele disse que ninguém deverá nos arrancar de sua mão, versículo 28. Ele acrescenta que ninguém pode nos arrancar da mão de seu pai, no versículo 29. Nenhuma ovelha se perderá, porque nenhuma ovelha pode se perder. Ele é tão forte que as ovelhas nunca precisam temer. Jamais pereceremos. Nos foi dada a vida eterna. Estamos nas mãos divinas, porque pertencemos ao bom pastor. O Senhor Jesus Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele também disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Só tem duas classes aqui: os que creem e os que não creem. Aqueles que creram no Senhor Jesus estão salvos, seguros, eternamente seguros. Aqueles que não são salvos, eles nunca mudaram a sua situação, eles não tinham uma outra situação, eles tinham só a situação de condenados. É assim que você está se você não está salvo. Você não precisa praticar nenhum pecado para ser condenado ao inferno. Cristo veio salvar você porque já está condenado. Você já tem pecado suficiente, não precisa praticar mais nenhum. Você já está condenado ao inferno. O que você precisa é de um Salvador. Este Salvador lhe dá total segurança. Ele disse, repito, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. E continuamos sendo salvos eternamente. Atos capítulo 4, versículo 12. Você, querendo ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Você também será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.